O governo federal prepara um novo bloqueio bilionário de recursos. O anúncio será feito amanhã. O valor total ainda está sendo debatido entre o Ministério da Economia e o Palácio do Planalto. Mas a equipe econômica projeta que será necessário segurar até 5 bilhões. Assunto para a nossa conversa com a Camila Andrade, direto de Brasília. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Mark, para você, para todo mundo que está acompanhando o RIC Notícias Opinião. Pois é, esse valor ele ainda não está cravado, né? A gente tem uma estimativa já realizada, mas o que a gente sabe é que, apesar desses aumentos na arrecadação, o governo tem que cumprir a regra do teto de gastos. E aí, Mark, a gente tem que lembrar que tiveram, né, alguns espaços abertos, por exemplo, com a PEC dos precatórios, agora com a PEC dos benefícios, mas também tiveram outros gastos que acabaram entrando com a derrubada de vetos do presidente. Por exemplo, em relação à lei do Paulo Gustavo e ainda em relação ao Fundo da Tecnologia. Por conta disso, inclusive, a oposição fala que essa posição de Bolsonaro pode ser considerada uma birra. A estimativa é 5 bilhões, mas isso ainda deve ser discutido. A gente vai saber o valor exato amanhã com esse relatório do bimestre sendo encaminhado lá para o Congresso. E o que se diz aqui em Brasília, nos bastidores, é que esse valor possa ser reduzido a cerca de 3 bilhões, em especial porque a gente está justamente nesse período pré-eleitoral e o governo tenta aí ampliar, né, os benefícios que são dados à população, reduzir esses impactos negativos. Também vale lembrar que, apesar da gente ter esse furo do teto de gastos em alguns casos, o governo deixou de conceder alguns benefícios que previa no início justamente para tentar respeitar aí esse limite do teto de gastos, como, por exemplo, o reajuste dos servidores. A gente procurou os parlamentares paranaenses para entender a posição deles em relação a toda essa situação. O Gustavo Frutti, por exemplo, fez críticas justamente apontando essa birra do governo em relação aos vetos que foram derrubados. Vamos ouvir. Agora, ao contrário do que o governo vem dizendo já há algumas semanas, há um anúncio de que haverá o corte da lei para a área da cultura Paulo Gustavo e para pagar o Fundo da Ciência e Tecnologia, cujo veto a uma lei já aprovada no Congresso foi derrubada recentemente em votação na Câmara e no Senado. Estamos falando algo próximo a 5, 6 bilhões de reais. No fundo, isso parece birra. Como é que pode um governo que anuncia um aumento de caixa ter dinheiro suficiente para todas as medidas eleitorais que estão sendo adotadas agora, justamente para chamar a atenção desses dois pontos que incomodam o governo, que foi objeto de corte de recursos ao longo dos 4 anos, alegar que não tem dinheiro para esse pagamento. Está prejudicando o setor que vai ter o corte e, no fundo, é para dar birra com relação a esses dois temas que não são prioritários neste governo. Os setores onde vão ser realizados esses cortes foi o que destacou o deputado federal pelo Paraná, Zeca Dirceu, do PT. Ele falou que o fato desses cortes geralmente impactarem, né, ciência, tecnologia e educação mostram a falta de prioridade para esses setores do governo federal. Vamos ouvir um trechinho. Os cortes que foram anunciados mais uma vez pelo governo federal não são um fato isolado. É um conjunto, uma sequência de atitudes que vem desde 2019, dentro de um contexto em que o governo desperdiça dinheiro, tá aí os gastos milionários do próprio presidente secreto no cartão corporativo e tá aí o próprio orçamento secreto. Para isso tem dinheiro. Agora, para a educação, para a saúde, para a área social, para aqueles programas de governo que mexem com a vida das pessoas, nunca tem dinheiro. O que a gente vê são cortes e mais cortes, destruindo a ciência e tecnologia, destruindo as políticas públicas para a cultura, para o esporte, para a promoção do turismo. Já o deputado Haroldo Martins diz que isso é um reflexo justamente desse cenário que a gente vive, que apesar da gente ter aí essa continuidade crescente dos impostos que são arrecadados pelo governo federal, a gente tem o teto de gastos que precisa ser observado e todos esses outros gastos que acabaram entrando no final aí nessa conta do governo. Vamos ouvir também um trechinho. Na minha opinião, é totalmente natural que depois de 2 anos de pandemia nós tivemos, que abalou a economia mundial, que haja corte e nós vamos aguardar o pronunciamento do governo, principalmente naquilo que diz respeito a investimentos e custeio da máquina pública. Eu vejo que a recuperação econômica, num período de recuperação econômica, é totalmente normal que haja diminuição de investimentos, mesmo que o Brasil não tenha tido queda na arrecadação este ano. Seja birra ou não, sem dúvidas o governo não gostaria de fazer um corte de gastos justamente
nesse momento. Eu também procurei, então, o deputado federal Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara, e ele me respondeu dizendo que essa é uma adequação necessária à derrubada de vetos, como comentou o Gustavo Frutti logo no início. A gente tem essa expectativa, então, amanhã da apresentação desse relatório para a gente saber exatamente qual vai ser esse valor de corte, mas o anúncio mesmo ele só deve ser feito na segunda-feira da semana que vem, então temos uns dias aí para tentar observar as movimentações por aqui, entender quais serão as negociações e qual será de fato esses cortes, onde que deve doer na carne. É isso, Camila, é importante falar, o nome técnico de verdade disso é contingenciamento. E por que é importante falar essa questão técnica? Porque é diferente de corte ou de bloqueio. A Camila já adiantou aqui. O governo não quer cortar nada, porque é um ano eleitoral, ele quer abrir a torneira, mas é obrigado a fazer isso para se adequar à lei de responsabilidade fiscal. E é importante falar que o Congresso tem grande culpa nesta equação, porque eles acabaram, por exemplo, de definir que o governo vai ter que liberar 2,5 bi naquele Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O Congresso derrubou o veto do presidente àquela lei Paulo Gustavo, que prevê investimentos de 3,8 bi no setor cultural. Então, o Congresso aumentou os gastos e o governo se viu obrigado a refazer as planilhas para ver como é que paga. Então, muito desses custos novos que entraram na conta do governo vieram do Congresso Nacional e o governo agora tem que se virar para pagar. Então, se paga algo que o Congresso exigiu, vai ter que tirar o dinheiro de outro lugar. E por que é contingenciamento? A impressão que se dá é que o dinheiro está lá num cofre, né? Tá reservado esse dinheiro aqui para educação. Ele vai lá e tira do cofre esse dinheiro. Esse dinheiro não existe ainda. Ele é uma previsão, ele é um planejamento de arrecadação. Aí, quando a arrecadação não atinge, ela aumentou, é verdade, mas não atingiu o que eles esperavam. Então, tem que ser necessário são necessários, não é? Alguns ajustes. Vamos ver como é que isso vai se dar. Amanhã, né, Camila, eles vão anunciar aonde exatamente esses cortes virão. O Haroldo Martins ali falou conosco, acredita que vai ser no custeio da máquina e é o ideal mesmo, né? Que seja no custeio da máquina, porque o poder público tem que se adequar à medida que é necessária. Quando falta dinheiro, você aperta as contas. E é isso. Troca uma passagem, uma viagem cara por outra mais barata, ou não vai viajar, troca a marca famosa por uma mais barata. Não é assim na casa da gente? O governo tem que fazer a mesma coisa. Então que corte na própria carne, principalmente, e não tire de investimentos em áreas importantes. E é o que a gente fala aqui todos os dias, né? Ô Mike, mas eu tenho uma dúvida com a Camila lá em Brasília, porque essa semana começou o recesso parlamentar aí em Brasília, Camila. E aí, uma dúvida que veio até na nossa live aqui ontem, não deu tempo da gente te perguntar, como é que fica o clima aí na capital federal? Brasília para ou Brasília continua em alguns setores? A gente tá vendo que tem essa decisão que vai ser tomada ainda essa semana, mas como é que fica o clima aí na capital federal? Continua na escola, até porque a gente está agora nesse período de convenções, está todo mundo definindo essas alianças e muitos dos políticos, né, muito da política acontece realmente aqui em Brasília, essas negociações, até mesmo de políticos de outros estados, por conta do presidente Bolsonaro nessa formação das bases, elas acontecem aqui em Brasília. Então sim, a gente tem muita movimentação, tá todo mundo indo para os seus colégios eleitorais, porque estão nesse trabalho já de campanha, mas por aqui há movimentação, inclusive quando a gente fala, por exemplo, de decisão do Congresso, vale lembrar que apesar da gente ter, né, o recesso, então a paralisação dessas sessões que são normalmente realizadas, né, nas terças, quartas, quintas, a gente ainda tem tanto no Legislativo quanto no Judiciário, sempre equipes de plantão. Então, eventualmente, caso o governo precise, como é o caso nesse momento, é preciso que essas pessoas trabalhem, né? Então que os parlamentares voltem ali à ação. Então tem sempre gente de plantão por aqui, tanto lá no Judiciário, os ministros do Supremo, como também no Legislativo, e claro que essas negociações por conta desse período de definições aí das peças do jogo eleitoral também acontecem por aqui, então a gente tem muita movimentação. Como o Mike falou, ontem mesmo o Ratinho Júnior estava aqui em Brasília, se reuniu com o presidente Bolsonaro, e assim tem sido e deve ser a partir de agora, nos próximos dias. Eles usam inclusive esse tempo de folga lá das sessões para poder fazer essas negociações. É isso, Camila Andrade, direto de Brasília.